Ele tá gravando? Não, né? Não, então tá. Querido Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, pedimos que o Senhor nos auxilie a termos a visão espiritual que permite compreendermos parte das bênçãos que o Senhor, em nome do Pai, nos traz, principalmente as que sabemos e esquecemos, como a luz solar que nos aquece e nos dá vida, o vento e a brisa que nos acariciam em nome do Pai, as árvores que se levantam com os ramos para cima como a louvar constantemente a criação eterna, o alimento que vem da terra, provido pelo Pai Celestial, assim como o lar, o vestuário, mas acima de tudo o alimento da alma, o pão que é o corpo da tua doutrina, Senhor Jesus. Temos oportunidade de nos alimentar dele todos os dias, pela leitura que santifica, mas acima de tudo, pela meditação que eleva, das palavras que o Senhor nos enviou, pelo teu exemplo, pela tua humildade, pelo teu amor por nós, pois o teu sacrifício mostrou que a verdade da alma está no plano espiritual. Que a verdade da alma está nas bênçãos, no conhecimento, no sacrifício a favor do próximo, pois o Espírito Eterno se alimenta constantemente da fonte que jorra do coração do Pai Celestial, da qual o Senhor nos trouxe a água, que depois de tomada nunca mais teremos sede. Te pedimos para que absorvamos essa água, que ela penetre o nosso corpo espiritual e encha-nos de alegria e de paz, para levarmos o teu nome, pelo exemplo e pelo sacrifício, pelo amor e pela sinceridade, pelas virtudes que vencem o erro, em teu nome, para todos aqueles que estão ao nosso lado, que recebam o amor e o carinho, que recebam o abraço fraterno do Pai Celestial, que em teu nome, Jesus, venha até nós, pelos parentes queridos e espíritos amigos que nos abraçam nesse momento e iluminam todos os lares associados ao bem que queremos fazer, pelo simples motivo de termos uma hora para pensarmos no Senhor em uníssono. E é claro, como prometestes, está conosco muito. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigada. Vamos começar então. A gente está continuando aqui no capítulo 5, se eu não me engano, o nome do capítulo, em que o André Luiz está numa reunião do Ministério da Comunicação, em que um espírito chamado Telésforo, a gente comentou que na Grécia era o deus que curava as chagas rapidamente, o nome, né, o significado do nome. E esse espírito Telésforo, ele estava conversando com os espíritos ali que estavam se preparando para trabalhar no Ministério da Comunicação. Eu vou retornar dois parágrafos para a gente manter a mesma ideia, para quem não estava na semana passada, conseguir seguir daqui para diante. Vocês lembram, né, que o nosso lar é uma colônia espiritual, uma cidade de pelo menos 1 milhão de habitantes espirituais que fica em cima do Rio de Janeiro. E essa cidade, né, essa colônia, ela é uma das colônias espirituais feitas, baseadas em outras colônias de instâncias superiores, mas que ainda estava bem próxima da Terra, e ela foi formada por espíritos que tinham desencarnado, tinham sofrido as faltas, né, sofrido as consequências das suas ações passadas, e que decidiram fundar uma cidade em que
seria um antro de boas vibrações e de espíritos que se ligariam para trabalhar pelo bem, para se ligar a Jesus de forma mais direta. E foi assim que a cidade foi criando. E a cidade ela tem um formato da estrela de Davi, com 6 ministérios e a governadoria na frente. Então, existe o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, que estão mais associados ao trabalho com espíritos infelizes, sofredores, criminosos, no auxílio a espíritos de vibração mais infelizes. E tem também o Ministério da Comunicação, que é aqui, esse livro, o André Luiz, ele passa um estágio, né, nesse ministério, que a gente está descobrindo que não é um ministério simplesmente de aprender a se comunicar com espíritos, ou aprender a ter mediunidade, mas sim uma verdadeira preparação de pessoas para se reencarnarem e serem pessoas capacitadas para levar o bem para as outras pessoas, levar conhecimento, levar Jesus. E aí tem também os ministérios da União Divina e o outro ministério ligado ao bem, como que chama mesmo? União Divina. São os ministérios. Não sei se o nome desse, mas tem um outro ministério que elevação. Exatamente. Obrigada, Manuel. Que são os ministérios mais ligados às instâncias superiores. Então, eles eram responsáveis pela ligação do nosso lar com as cidades, né, os espíritos de hierarquia superior. Inclusive, o da União Divina era o responsável por magnetizar a água que percorreria a cidade inteira. Né? Colocar boas vibrações de amor na água. Então, aqui o André Luiz ele está começando, né, a sua sequência de trabalho. Ele já estava trabalhando no Ministério da Regeneração, aprendendo a ser um verdadeiro enfermeiro, um faxineiro de vibrações pesadas no Ministério da Regeneração. Então, até nesse momento, o trabalho dele era dar passes nos espíritos que estavam dormindo, mas vivendo pesadelos e removendo essas vibrações pesadas e limpando mesmo o ambiente dessas vibrações. E aqui ele vai aprender um outro tipo de trabalho, que é o trabalho com espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e o trabalho de conversa com os espíritos, trabalho de mediunidade, doutrinação. Então, eu vou voltar aqui o capítulo para a gente entender o que ele está falando, né, esse telésforo. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. O que ele está falando? Que, como nós estamos evoluindo, à medida que a gente evolui, a nossa existência ela se desmaterializa, né? A gente vai perdendo a necessidade da matéria e o contato com as vibrações, contato com a realidade do espírito, ela fica mais forte. Então, a transição que a gente fala que o planeta está vivendo é a transição para um planeta mais espiritualizado, em que os valores espirituais eles são mais fortes. Mas o que acontece é que quando a gente encarna, mesmo que a gente tenha preparado, e aqui a gente descobriu que é mais de 80% das pessoas que se preparam para trabalhar nas suas reencarnações, elas falham. Então, a maioria dos homens aqui na Terra, encarnados, estão absolutamente distraídos da realidade do espírito, da realidade de que nós somos filhos de Deus, e que o objetivo principal dessa encarnação é, vivendo a vida de encarnado, vivendo as tribulações de encarnado, a gente conseguir tirar a essência que a gente vai levar para quando a gente desencarnar. É o que a gente vai tirar daquilo que a gente vive e o quanto a gente vai conseguir evoluir em amor.
A gente sabe pelo livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, Mediunidade do Chico Xavier, mas o livro de Emmanuel, que a Terra, ela é um planeta que Jesus Cristo recebeu de Deus a incumbência de gerar a Terra e dos seus filhos. Então, a Terra é o planeta em que nós somos filhos da Terra, nós fomos criados para evoluir junto com a Terra. E a Terra é um dos pequenos planetas que isso acontece. Na verdade, o que a gente comenta é que Jesus Cristo, ele só é Cristo agora porque ele passou por uma evolução. Então, ele já foi humano há bilhões e bilhões de anos, mas em outro planeta evoluiu, foi crescendo em moral e espírito, foi se tornando um espírito superior e atingiu a categoria de Cristo. Sendo Cristo, ele recebeu a responsabilidade da Terra. Então, Jesus, ele foi responsável por criar, junto com outros espíritos, né, de ordem superior, e formar a Terra em que a gente vive, inclusive a própria transformação da Terra, daquela passagem de planeta ainda quente, né, sem capacidade de receber vida, até para receber a água, receber os resfriamentos, as primeiras, é, as primeiras características de vida, e foi evoluindo até que chegou no ponto em que pôde receber os primeiros filhos da Terra, que são nós mesmos, né? Mas os primeiros humanoides. Né? Tá, ele sabe falar muito melhor do que eu nisso, né? Mas qualquer coisa você me interrompe, tá? É bom lembrar, assim, que... Pode falar? Pode. Obrigado por deixar. Você não ia falar nada, assim. Aí eu pedi. É que tudo no universo, tudo, nós também, somos feitos com um fim, com uma tarefa. Por exemplo, eu gosto de lembrar assim, a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, não é o mais bonito, nem o mais feio, nem o maior, nem o menor, de um sistema solar de uma estrela de quinta grandeza, que é das menores estrelas do universo, que está num pontinho de uma estrela, considerando que a gente não é o maior da Sistema Solar, de cerca de 200 a 300 bilhões de estrelas da Via Láctea. E os estudos da NASA mostram que são cerca de 100 bilhões de galáxias. Então, se a gente acredita que Deus fez o universo, o poder mental dele abarca 100 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas, vezes a quantidade de planetas que essas estrelas comportam do lado dele. Se ele escolheu a Terra, é melhor não acreditar nesse Deus, porque para ser o único lugar habitado do universo desse tamanho, é porque não faz sentido. Mas se nós acreditarmos que todo o planeta é habitado, sem exceção, inclusive as estrelas, por seres que começaram a evoluir, todos, sem exceção, a partir do mesmo ponto, que Deus criou todos os seus filhos iguais, com todas as possibilidades, que é a justiça suprema, dando a todos a oportunidade de chegar mais cedo ou mais rápido, mas todos chegarão, porque é lei que todo filho de Deus seja feliz. Todo filho de Deus tem em si a capacidade de ter uma tarefa imprescindível na obra do universo que ele criou, mesmo que a gente não enxergue. Então, nosso trabalho, no mínimo, estarmos aqui, ele tem uma representação profunda nas pessoas que nos cercam, que nós interagimos entre nós através até do pensamento. Feito isso, e sendo ainda crianças no processo evolutivo, nosso entendimento é muito raro. E faz parte desse crescimento ainda o orgulho e a vaidade. Então, o homem orgulhoso prefere acreditar que o acaso juntou e fez esses bilhões de estrelas em bilhões de galáxias, sendo que o acaso, pela lei mais simples da física, que no caso é a lei
da entropia, né, que é a segunda lei da termodinâmica, que tudo tende à desordem. Um universo organizado só pode ser feito por uma mente organizada. Na década de 80, fizeram uma entrevista com todos os cientistas da NASA e perguntaram para eles se Deus existia pelo universo. Eles chegaram à conclusão assim: nós não somos religiosos, mas muito difícil que o universo, com a ordem que existe, não tenha uma mente por trás, mas nós não conseguimos saber que mente que é essa. Partindo desse pressuposto, e considerando que um professor inteligente não ensinaria para as crianças do primeiro ano sobre física quântica e nem relatividade, termodinâmica avançada, mas ensinaria para as pessoas do primeiro ano as letras iniciais e os conceitos básicos da matemática, assim Deus, que é superior em tudo, inclusive em didática, e é o maior pedagogo, maior tudo, maior médico, maior, qualquer profissão que a gente imaginar, Deus é perfeito em tudo, ele não ensinaria para as crianças aquilo que elas não podem absorver. Então, nós encontramos nas palavras do Velho Testamento e do Novo Testamento conhecimentos que tanto chegam direto à maturidade espiritual daqueles povos, como também para a posteridade que quer estudar em detalhes numa capacidade que autor nenhum normal consegue fazer sem uma inspiração. Por exemplo, para um povo de pastores e que vivia em guerra com os babilônios, sendo que na própria escritura deles dizia não matar, logo não guerrear, a lei de justiça, a pena de talião, era a pena lógica na cabeça deles. Se alguém tomou seu burro, você vai e pega o burro do vizinho. E eu não sei como é que eles se sentiam, como assim, se a mulher, como alguns explicam, se o vizinho pegou a sua mulher, você vai pegar a mulher dele, sabe, a buraca. Então, assim, a questão é que pode ser que ele não goste muito disso, né? A situação não fica boa, inclusive dependendo de determinadas situações. Mas então ela não falava a inteligência, ela falava ao senso de justiça muito precário. Vem então Jesus, cerca de 1500 e poucos anos depois de Moisés, e vem ensinar e exemplificar o amor, preparando-nos para uma maturidade espiritual. Naquele momento, a Terra deixa de ser um planeta primitivo para se tornar um planeta de provas e expiações. Quando o Cristo chega e apresenta para a humanidade o ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele chama, então, as pessoas numa preparação durante muito tempo para o entendimento da realidade. Então, a gente observa, pelos conhecimentos da psicologia, que todo indivíduo nasce egoísta. Se você quiser estudar psicologia, vai lá e você vai ver que a criança nasce egoísta. Você bota um brinquedinho entre duas crianças, a mais forte vai pegar, a outra vai chorar. Ele não quer dar, ele não quer dividir. Aí a mãe e o pai têm que interceder para ele dividir. Nós sabemos que filhos únicos têm problema sério em dividir as coisas, porque eles acham que é tudo para eles, inclusive quando se torna adulto. Então, o ser humano nasce, a alma que nasce na Terra, que encarna na Terra, está cheia de egoísmo. Essa alma que nasce na Terra está cheia de egoísmo. O amor significa deixar de ser egoísta. Por quê? Porque o egoísmo significa iniquidade, que o Velho Testamento e o Novo Testamento falam abundantemente que aquele que é iníquo morre. Ele é morto perante a espiritualidade. O Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, o indivíduo que luta contra o egoísmo, ele está entendendo que ele é igual ao seu semelhante, mas nós não aceitamos isso. O mais difícil de trabalhar em termos psicológicos no comportamento do indivíduo é ele aceitar que ele é igual aos outros, que a vontade dele não é plena e que as pessoas não devem fazer o que ele quer o tempo todo. A gente aprende por pressão social, mas não necessariamente a gente aprende de dentro para fora. Porque a gente ainda quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente quer ser privilegiado. E aí nós temos que até os contos não cristãos apresentam uma ideia do significado profundo dessa parte psicológica, como na Branca de Neve. Nós ouvimos isso de uma pessoa experiente e estamos repassando. Ele falou, pensa na Branca de Neve, o reino era maravilhoso, o rei era casado com uma rainha que, não obstante bruxa, não precisava fazer mal para ninguém, porque tudo acontecia do jeito dela.
O reino estava feliz, o rei estava feliz, os súditos estavam felizes. Até que um dia a rainha perguntou assim: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? O espelho falou que sim. No que o espelho fala que sim, as coisas já não estavam mais do jeito dela. Aí o reino entra num terror muito grande, ele manda matar quem sem querer está indo contra a vontade dela, os súditos começam a sofrer, o caçador começa a correr atrás da Branca de Neve, a vida do rei vira um inferno e a vida dos súditos também. Então a pergunta que fica é: o que você é capaz de fazer quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Aí então nós vamos ver que nesse mesmo conto da Branca de Neve tem o Cristo já falando lá atrás da questão das coisas não serem do jeito que a gente quer. Porque se for do jeito que a gente quer, a gente é iníquo. Então a gente é egoísta. Porque se eu quero que as pessoas façam a minha vontade, eu desconsidero que as outras pessoas são filhas de Deus e também têm a vontade. Ora, por que eu então preciso que as coisas aconteçam do meu jeito? A pessoa que está do meu lado, não? Veja que o Cristo chegou num lugar de poderosos em que o dinheiro falava mais alto, principalmente para os judeus, não vamos nem contar as piadinhas sobre isso, mas olha só que coisa interessante isso. Ele chega e fala assim para os servos que ouviam: no reino dos céus nós somos iguais. O menor aqui pode ser o maior lá, se você servir ao seu irmão, ao seu próximo. Então ele muda toda a base cultural de que poder é dinheiro e que os poucos poderosos com dinheiro tinham que mandar nos servos. Ele disse: a virtude está no coração. Logo, ele apresenta para o mundo o reino de Deus. E ele demonstra esse reino de Deus que está fora da terra. Ele fala: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, ele fala para Pilatos, os meus anjos viriam tirar-me das mãos dos judeus, mas por ora, meu reino não é deste mundo. Então ali ele mostra claramente que as pessoas não entendem ainda o que ele falava. E hoje está difícil de entender. Porque é bom a gente pensar que se o Cristo chegasse aqui e falasse para os ricos dar para os pobres, e falasse que os pobres se mantiverem voltados para o bem, a virtude deles, eles serão ricos no reino dos céus. Se pensarmos que a vida tem de 80 a 100 anos em média, em boa parte dos países, eu sou mais inteligente se eu investir no 80 mais eternidade na eternidade ou nos 80 que está aqui, em que a alegria daqui, desse momento, deveria determinar a minha eternidade. Então, se eu acredito no Cristo, uma pessoa sábia, ela é coerente. Ela começa a pensar no que o Cristo falou em detalhes profundos da psicologia, pois ele conhecia tudo, a começar de nós mesmos. Relembrando o sábio Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Não foi ele que disse isso. Não se sabe quem falou isso. Acredita-se que tenha sido Tales de Mileto. Sócrates, viajando pela Grécia em busca da sabedoria, porque ele não conseguia se sentir bem com os conhecimentos da época, para diante da estátua de Apolo, no frontispício está escrito Gnótice Altum. Ele olha para aquilo e fala: vou transformar isso à base da minha filosofia de vida. Então ele vai e começa a pensar: quem sou eu e o que eu sou de fato, sem mentir para si mesmo. Aí, dessa forma, ele começa a passar para os outros a base do que o Cristo ensinou. Ele chega a falar assim: penso que aqueles fogos que vemos, aquelas imagens que alguns veem no cemitério, são as almas dos mortos que não eram virtuosos e não conseguem sair do local onde eles estão pelo apego à vida. Palavras de Sócrates, antes de Cristo, 380, 400 anos antes de Cristo. Ele falava dessa forma. Ele diz assim: o homem tem muito mais facilidade de ver o defeito dos outros do que o seu próprio. Não é o mesmo que o Cristo falou? Que a gente é capaz de ver o argueiro no olho do irmão, mas não é capaz de ver a trave no nosso? Isso tudo não é uma filosofia profunda da própria alma, que hoje é chamada de psicologia, que nos chama a entender que o egoísmo é a base do nosso comportamento e que, vencendo o egoísmo, nós damos um passo muito grande à felicidade. Hoje a ciência indireta da estatística mostra que o indivíduo virtuoso é mais feliz. Hoje tem estudos sobre felicidade. Felicidade é uma das áreas da ciência. Essa felicidade, o indivíduo que estuda felicidade, através da estatística, mostrou que as pessoas que amam o próximo, que se dedicam ao próximo, que se sacrificam pelo próximo, que não pensam somente em si, que é capaz de sair da sua casa, do seu estado, do seu conforto, para poder, estado de espírito, para poder auxiliar o próximo, fazer algo como, por exemplo, os voluntários.
que sem ganhar nada vão ajudar os outros, apresentam um alto grau de felicidade. Está demonstrado que as pessoas que participam de grupos, principalmente grupos que fazem bem para os outros e os religiosos, elas têm maior felicidade. O que é a maior felicidade? A maior felicidade não é só o estado delas em relação aos outros. A maior felicidade foi demonstrada estatisticamente que os medicamentos fazem mais efeito, que elas dão menos trabalho nos hospitais para os médicos e para os enfermeiros, que elas aceitam mais a vida e que elas vão para a morte como cordeiro divino, sem reclamar. Isso tudo, hoje, é ciência. E se o indivíduo se diz intelectual e não usa a ciência para justificar seus atos, então ele é incongruente. Ou seja, ele, na verdade, está sendo um pseudo-sábio, um nécio, porque ele está dizendo coisas que são dele mesmo, em que ele afirma, porque a maioria não lê, que o que ele está falando é ciência, mas, na verdade, a ciência psicológica de hoje mostra claramente que o indivíduo feliz é aquele que luta contra o egoísmo. Portanto, é aquilo que o Cristo ensinou há 2000 anos atrás, amar o próximo. Interessantemente, que os ateus que auxiliam o próximo, que fazem trabalhos voluntários, eles são mais felizes do que os religiosos egoístas. Estatística, eu posso mostrar isso, eu já mandei no nosso grupo, artigos científicos de revistas de impacto acima de 2 sobre o poder da oração, não o poder da oração no sentido místico, mas o quanto que orar faz bem para o indivíduo que ora, para os outros. Essa moça aqui do meu lado fez um TCC sobre meditação, e no trabalho sobre meditação que ela fez, no TCC dela, que foi publicado, né? O artigo publicado, que nós publicamos, mostrou que a meditação é mais efetiva do que boa parte de determinados medicamentos e que auxilia muito a vida da pessoa. Nós mandamos para o indivíduo que era espírita, falou, Thales, eu vou largar o espiritismo, porque a reencarnação não tem comprovação científica. Mandei 5 artigos para ele, publicados em revistas de alto impacto, que o indivíduo ateu suíço, falou assim, não tem como não concluir que a partir desses dados, esse indivíduo não viveu outra vida, que não nesse corpo. Daí eles não entram em detalhes se existe Deus, se existe alma, ele não entra em detalhes. A conclusão científica é, na ausência de outra coisa, a resposta possível é essa. Então a questão é muito simples. Se Deus existe e é justo, as injustiças de hoje não podem ser explicadas por um Deus justo. Mas aí você falar e limitar o raciocínio apenas a uma encarnação, aí é a limitação própria, não de Deus. Porque um ser infinito tem criatividade infinita. Então, na minha falta de criatividade para pensar na resolução dos problemas, eu limito a criatividade do Deus? Ou de Deus, que eu acredito? Então, o que nós estamos falando, a situação é tão maravilhosa que o Cristo vem e prepara. Vos mandarei um outro Consolador. O pessoal está esperando o Cristo. Está escrito lá, um outro, que ficará convosco por toda a eternidade. Se fosse ele, não teria morrido. Estaria conosco até agora. Ele mandou uma doutrina. E aí nós recebemos as bases doutrinárias em função de raciocínios profundos. Olha o que esse homem fala aqui. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídas das realidades eternas. E nós estamos distraídos, porque vivendo a vida daqui, na busca do conforto material, nós queremos ter mais, comer melhor, sair mais, viajar mais, ter prazeres em que nós não nos preocupamos com os outros. A ideia de felicidade do ter as posses terrenas é a despreocupação com o próximo, para preocuparmos conosco mesmo na busca dos prazeres que a Terra proporciona, que é exatamente o contrário do que o Cristo ensinou, em que o prazer maior é ver a pessoa que está do seu lado feliz. Aliás, tem estudos sobre isso que eu já li. O indivíduo que, mesmo ele sendo triste, ele entra num grupo em que as pessoas são felizes, ele fica feliz. Então, o amar ao próximo é cientificamente algo que o Cristo exemplificou em termos místicos e morais, que hoje a ciência está chegando à conclusão que, de outra forma, a gente não consegue ser feliz. E a gente recebe essas bênçãos aqui. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. A questão é, você quer chegar lá primeiro ou quer esperar um pouquinho? Essa é uma questão bastante simples. Você quer ser feliz ou não? Quero. Bem, você tem que trabalhar. Não, eu vou esperar um pouquinho, que depois eu trabalho. Tem muita gente que é assim.
Tem pessoas que preferem viver às custas dos outros, num parasitismo e num vampirismo ocioso, do que trabalhar por si mesmo. E ele nunca vai aprender o quanto que é gostoso chegar em casa depois de um trabalho bem feito, depois de você ter conversado com as pessoas do seu trabalho, você ter feito o seu trabalho com amor, como você dorme bem, como você se sente bem em casa, você nem sabe por que você está feliz. Tudo perde a graça, a TV não tem mais graça. A graça é, meu Deus, eu consegui levar algo bom para as pessoas, deixar os outros felizes. É a maior felicidade que o indivíduo pode ter. De outra forma, não existiria sociedade. A gente quer viver na sociedade, criando pequenas ilhas à nossa volta, que a nossa família não entre em contato com os outros, que a nossa família seja protegida. Todo mundo é mau, nós somos bons. Todo mundo tem problemas, mas nós não, porque os nossos problemas é nosso e vamos esconder dos outros que a gente tem problema. Vamos sorrir para as câmeras das mídias para que as pessoas vejam a nossa felicidade através dos nossos dentes brancos e novinhos, porque elas não enxergam a alma. Mas hoje as pessoas estão enxergando a alma. Hoje você olha para o olho de uma pessoa, ela pode sorrir com todos os dentes da boca, e você vai ver que o olho dela tem uma escuridão, uma questão de tristeza, de dor, quase imperceptível, mas se você olhar profundamente, você vai ver que a pessoa sorri com os lábios, mas é bastante infeliz no olhar, bastante infeliz por dentro. Toda pessoa que pensa primeiro em si do que no outro, ela está longe do Cristo. E toda pessoa que pensa em primeiro no próximo, em auxiliar o próximo, em não fazer mal aos outros, ela está mais próxima do Cristo, ela está mais próxima da felicidade. A Terra evolui. A Maria falou assim, o Cristo recebeu a Terra, e os Cristos recebem os planetas para cuidar. Antes do Cristo, os anjos recebem missões específicas com grupos de homens para ajudar. Se nós nos desligarmos da terra e nos ligarmos ao alto, nós receberemos tanta luz, tanta bênção, tanta paz, tanta alegria. Nós já sentiremos aquilo que nenhum dos prazeres da terra, nenhuma droga é capaz de dar, a não ser pelo entorpecimento do corpo. Mesmo assim, está muito longe da alegria de uma oração bem sentida, da alegria de você pensar no próximo. Fala a verdade, como dizem os amigos espirituais no Evangelho. Quando o dinheiro está sobrando e nós estamos guardando muito, tem sempre um réptil debaixo dessa cesta de flores. Porque o indivíduo fica preocupado quem vai tomar dele, com o que ele vai gastar. Algumas vezes ele gasta para os brinquedos mais caros, mas não é capaz de ajudar uma pessoa necessitada, que muitas vezes bate a porta, ou é um vizinho, ou é alguém que necessita de algo. Quantas vezes o indivíduo vai pensar em guardar aquilo que daria para ele sobreviver, e aí ele morre, e aí vai ficar... E aí nós vemos para os outros, e aí nós vemos as pessoas, os espíritos que morrem apegados ao dinheiro, em desespero, porque ele vê a família se degradando, se matando, dividida por conta do dinheiro que ele deixou, porque aí ele percebe que aquela realidade que ele deixou é uma realidade que deveria ser para o crescimento da alma, e ele está perdido porque ele está numa região negra, porque ele resolveu ser egoísta, ensinou egoísmo para os filhos, e aí ele fica vendo sofrer os outros filhos, os filhos que ele deixou, que estão brigando pelo dinheiro e se odiando, e aí ele já está no próprio inferno que ele mesmo criou. O inferno é criação nossa, não é criação de Deus. A tristeza é criação nossa, não é criação de Deus. A pessoa se sente feliz quando ela trabalha pelo bem, o tempo todo, se dedicando ao bem, se sacrificando pelo bem. Vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter perseguição. Ninguém veio aqui na Terra para tirar férias, não. Pelo amor de Deus, se for tirar férias no verão, vamos para Mercúrio, que é quentinho. E se for no inverno, vamos para Saturno, Urano, Netuno, que lá é melhor. Você vai reencarnar na Terra para tirar férias? Um planeta que parece um hospital de tanto louco e parece um hospital de tanta gente demente com problemas. A gente não está aqui para tirar fé, a gente está aqui para viver para Deus, a gente está aqui para se dedicar ao bem. Se a gente foge disso, a gente vai encontrar muita tristeza no futuro. Não tem religião que seja budista, hinduísta, dos outros asiáticos lá que eu não conheço, até shantoísta, católica que seja, cristã que seja, nenhuma delas fala que o injusto vai ser feliz. Pelo contrário, o injusto cria seu próprio inferno e o justo receberá felicidade. Fala-se em felicidade eterna, mas não é? No momento que você acredita que você pode estar debaixo de uma ponte, pode estar passando necessidade e seu coração está cheio de alegria, já não é o céu?
O reino de Deus não está dentro da gente. Tem o Evangelho de São Tomé, que tem apenas 3 páginas, o Evangelho Apócrifo, que a igreja não deixou publicar, mas também não poderia deixar publicar, né? Lá tem um versículo que eu me lembro, assim, dessa leitura, que São Tomé fala assim, que o Cristo fala, né? São Tomé escreve, o reino de Deus não está em templos feitos de pedras ou de madeira. Levante a madeira e me encontrará, quebre a pedra e eu estarei lá. O reino de Deus está no coração dos seus filhos. O Evangelho de São Tomé, se eles mostram uma coisa dessa, ele ia falar para os crentes assim, você não precisa ir para a igreja, o Evangelho está no seu coração. E de fato está. Mesmo que eu não tenha falado completamente correto, a tradução seja errada, olha o quanto que isso é profundo. Não são as coisas materiais que o reino de Deus está, mas na essência espiritual, que vai ser mais ou menos realidade dependente de cada um. Acabei. Acabei. Acabou? Acabei. Eu acabei. Vou continuar, então. Faz a sua análise. Minha análise disso aqui. Isso é muito legal. Não, mas eu pensei nessa questão mais assim da evolução do corpo, incluindo a evolução da gente ficando mais sensível e tendo mais contato com o plano espiritual. O tanto que eles auxiliam as criaturas terrestres. É isso mesmo. Agora é só a vez de desenvolver. Ah, tá bom. Mas eu posso continuar lendo, então? Fica à vontade. Quem manda lá em casa é você aqui, vai ser eu. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Isso daqui é importante porque ele está falando sobre a necessidade, enquanto espíritos, de ajudarem espíritos encarnados a entenderem melhor e acordarem para essa realidade eterna que o Tales falou tão bem. E nesse trabalho encontra essa dificuldade, né, nas próprias religiões. E o que ele está querendo dizer é que esse encontro com os espíritos, com a vida espiritual, ele vai muito além de religião, muito além de uma doutrina espírita, porque é uma fatalidade evolutiva. Conforme a gente vai crescendo em amor e em conhecimento, a gente vai não precisando mais de vidas tão materiais. E a gente vai entendendo que, na verdade, a realidade nossa, ela é uma realidade espiritual. E a base do ensino religioso, a base da doutrina do Cristo, é a base da nossa evolução moral, que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus e que a gente receba a vontade do Pai e faça esse trabalho à vontade do Pai. Nós aqui encarnados, a gente já recebe essa vontade do Pai, mas a gente recebe essa vontade materializada. Como o Tales falou, que os anjos recebem as tarefas, nós também recebemos as nossas pequenas tarefas, e por serem pequenas não são menos importantes. As tarefas nas nossas famílias, no nosso trabalho, no envolvimento com a nossa rua, o bairro, cidade. Temos tarefas que a gente pode nem perceber, mas que muitas vezes são pequenos momentos em que a gente precisa estar disponível
para auxiliar determinadas pessoas com o conhecimento que nós tivemos a capacidade, a possibilidade de receber nessa vida, e a outra pessoa não. Coisas que são simples, mas que se nós nos ligarmos ao nosso egoísmo e a gente buscar viver apenas para nós mesmos, nós não vamos estar habilitados para sermos esses auxiliadores das pessoas que chegam e precisam da nossa ajuda. Porque a gente não vai ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir as mensagens dos nossos amigos espirituais indicando o caminho. Muitas vezes a pessoa que está deprimida, ansiosa, ela recebe a bênção que curaria aquela dor sob a forma de, muitas vezes, uma gravidez não planejada, ou recebe a bênção de um trabalho que tiraria daquele insulamento, daquele egoísmo de viver só para si, e que, acatando essa missão com amor, ela já receberia o remédio das suas angústias. Mas quando a gente se liga ao egoísmo, a gente não se habilita a receber esse tipo de ajuda. Então, o que ele está falando é que a doutrina espírita e, na verdade, o conhecimento e a ajuda dos espíritos, ela não depende de religião, mas ela recebe a, a incompreensão e a luta não só das pessoas ignorantes que estão ligadas ao mal e que não querem se melhorar, mas também dos próprios religiosos que, não entendendo a profundidade do ensinamento de Jesus, acredita que a religião está circunscrita a palavras e dogmas a serem seguidos, e não essa realização metódica que ele disse da transformação de nós mesmos, do entendimento da mensagem que o Cristo nos passou, de amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. E disso está a base de todas as virtudes que precisamos evoluir e crescer dentro de nós, para que nós façamos o nosso egoísmo. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Olha que bonito isso. E toda expressão religiosa é sagrada, que todo movimento de educação espiritual é santo em si mesmo. E quando a gente busca se ligar a Deus, a gente busca fervorosamente, a gente acha, independente da situação. E o trabalho dos espíritos conosco não é um trabalho que depende dessa expressão religiosa, de uma expressão ou outra, mas sim dessa libertação da consciência de nós mesmos, da necessidade de nós entendermos que precisamos trabalhar nós mesmos, que nós temos os nossos defeitos e que Jesus é a base da resolução de todos os nossos conflitos internos. Que nessa mensagem que ele deixou para nós, no entendimento da Bíblia, se nós lermos com atenção cada versículo, cada parábola, a gente vai entender a profundidade psicológica que o Tales comentou, que fala de todas as nossas questões atuais, já naquela época, porque as nossas questões elas não mudaram. Elas mudaram os costumes, a maneira de agir, mas a base psicológica das nossas dificuldades, ela se mantém a mesma. Então, a favor da ideia religiosa do mundo, é de entendermos a religião e que, com a nossa evolução, que ela seja unificada. Porque as expressões de forma, elas vão dar lugar à expressão
do conteúdo que Jesus nos trouxe, verdadeiramente compreendido pelo nosso coração. E a religião, ela vai ser a, a base da nossa ação, não uma característica que nos coloca em determinado grupo e que vai ditar a maneira de agir ou a maneira de falar, mas sim a compreensão da necessidade de amar os nossos irmãos como todos filhos de um mesmo Pai, e, portanto, todos tendo direitos iguais perante o Pai. Todos criaturas fazendo parte de uma terra inteira. E aí a humanidade, que hoje ela se une em desequilíbrio, se une na perturbação, na desunião, né? Ela se unirá, então, pelas bases do amor. E aí, nessa evolução, o planeta se regenera, como a gente comentou, e continuando a ideia da evolução. O planeta inteiro se regenera. Então, inclusive os animais, as plantas, o nosso corpo também se sutiliza. As doenças, elas não serão mais as mesmas, porque os problemas não serão mais os mesmos. Numa humanidade que já se ligou em amor, não existe passar fome, não existe deixar um irmão em necessidade, não existe ter um dinheiro a mais e ele não ser utilizado em favor dos outros. Não existe deixar de usar o seu tempo precioso para agir em favor dos outros. Então, a humanidade inteira vai se ver numa busca de novo equilíbrio, e aí é o mundo de regeneração que a gente sabe que está chegando. Então, esse momento é um momento muito complicado, que a gente tem que aproveitar esse momento que nós temos, para que nós consigamos colocar dentro de nós o máximo possível desse entendimento de Jesus e daquilo que ele trouxe, desse entendimento dessa libertação da consciência humana, que busca não mais se ver ligada a uma ou outra religião, mas busca se ligar a Deus, fazendo a vontade dele, desistindo dos defeitos, desistindo de todo um passado de hábitos, de hipocrisias e pensamentos egoístas. Porque aí nós estaremos evoluindo com o mundo e a gente já não vai estar mais tão distraído assim da realidade do espírito. E a gente vai estar fazendo parte desse movimento. E aí, toda vez quando a gente chega num ponto em que os outros não chegaram, aí isso já não é mais motivo de vaidade, motivo de se vangloriar, mas sim um chamamento para a nossa responsabilidade como trabalhadores de Jesus. Que aquele que enxerga a frente, ele não enxerga a frente para humilhar aquele que não enxergou, mas sim para trazer ele junto e fazer com que o outro, estando ao nosso lado, ele consiga receber, então, informações de maneiras mais mastigadas, que vão também auxiliar ele a crescer. Assim como nós recebemos isso dos grandes espíritos que reencarnam, espíritos como Allan Kardec, como Chico Xavier, que vêm nos trazem no exemplo das suas vidas, esse exemplo desse homem redimido e que trabalha pelo bem. E assim eles são os convites vivos para que nós nos assimilemos, né, as suas mensagens e busquemos chegar próximos deles. Né? Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. E é isso que a gente recebe da bênção da doutrina espírita, um livro como O Céu e o Inferno, que mostra, exemplifica, através dos próprios espíritos em sofrimento, essa realidade do homem infernal criando inferno para si mesmo, e também do homem infeliz
que soube sofrer e soube trabalhar pelo bem, e morrendo, enxergando a realidade do Espírito e tendo a bênção de ter uma consciência tranquila e já se reerguer para trabalhar. E isso o Thales também comentou, a questão de nós vivendo aqui distraídos de nós mesmos, distraídos da nossa evolução espiritual, a gente cria o nosso inferno. Quando a gente evita enxergar os nossos defeitos, evita enxergar os nossos comportamentos, que só são um pano de fundo de pensamentos complexos, de egoísmo, de vaidade, de sermos pessoas que chamam mais atenção do que os outros. E quando a gente faz isso, a gente não vive em paz. A gente está ali parecendo bem, mas no fundo tem sempre uma inquietação ruim, tem sempre um pensamento estranho, uma inquietação que não nos deixa, muitas vezes, sentar um tempo que seja e observar a paisagem sem criar para si tormentos ou ações que nos tirem de uma possível tranquilidade. Ou até mesmo das nossas escolhas, muitas vezes, que poderíamos estar fazendo uma leitura ligada a Deus, poderíamos estar agindo em favor de alguém, sacrificando e sendo um ponto de auxílio de Deus para as outras pessoas. Mas a gente cria problemas maiores, a gente cria ansiedades e cria, me fugiu o termo, que a gente cria necessidades, que se a gente parasse e pensasse, não são tão necessidades assim, mas que são o nosso inferno não sendo percebido por nós conscientemente, porque nós não deixamos, mas é a nossa consciência culpada trabalhando para fugir da culpa e evitando esse olhar para nós mesmos que nos faria encontrar com Deus. Se a gente foge de nós mesmos, a gente não consegue ter uma oração tranquila e sincera, porque a gente vai, afinal de contas, vai estar fugindo daquela sensação clara na nossa consciência de que Deus sabe do íntimo das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, por enquanto, a nossa evolução religiosa ela ainda está naquela base do externo, de participar de um culto, participar de uma leitura, ter fé e pedir a Deus que olhe por nós, mas não aquela religiosidade que chega no nosso íntimo e nos coloca de frente a Deus, frente a Deus e em oração, uma oração sincera, em súplica, para que Deus, enxergando o âmago das nossas questões, o que está no nosso íntimo, eles nos auxiliem. Porque assim aí a gente não encontra mais subterfúgios quando a gente aceita esse tipo de constrangimento, como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, né? Aí a gente não permite, quando a gente recebe esse constrangimento, nós somos então constrangidos. A gente não é mais capaz de agir da mesma maneira. Aí a gente não vai poder mais fazer as nossas pequenas maldades, no sentido de deixar uma pessoa em sofrimento, fechar os olhos para algo que nós possamos fazer, porque assim que a gente enxergou, a gente já recebe dentro de nós a imagem da nossa consciência nos dizendo que agora nós já é o tempo de que nosso comportamento mude, que nossa ação ela seja mais efetiva no bem. E aí a gente aprende que não podemos mais desculpar as nossas ações, por mais que nós queiramos, porque se nós desculparmos as nossas ações, a gente não vai trabalhando, não vai estar trabalhando para extinguir a maldade que existe em nós, o egoísmo que existe em nós, o insulamento. Por isso que a palavra de Jesus é tão clara, mas ela ainda não chega no nosso coração, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é muito mais profundo do que dizer que ama, é muito mais profundo do que ter bons sentimentos pelas pessoas, porque significa nos constranger e sacrificar os nossos egoísmos e as nossas vaidades, porque já entendemos que os nossos irmãos têm a plena possibilidade e eles
Então, podem receber o mesmo que nós recebemos. Que aí a gente já não tem mais, não pode mais ter prevenções de casta, prevenções de movimentos sociais, de posições sociais, porque nós já sabemos que todos somos filhos de Deus. E aí o nosso pensamento, o nosso comportamento, ele vai estar constantemente em exame. Isso é algo que nos constrange, dói, não é algo fácil. Mas é preciso que nós façamos isso e vençamos esse cipoal de erros que nós nos colocamos ao longo das reencarnações, para que o nosso coração ele fique menos pesado dessas vibrações pesadas que acumulamos por esse comportamento. E aí as alegrias, elas virão calmas, sem euforia, mas imensas, porque aí a beleza do encontro baseado no amor, a beleza de um trabalho bem feito, de um dia de sacrifício que muitas vezes já nos tira dores físicas, nos tira ansiedade, nos dá um sono tranquilo, pela nossa pelo nosso movimento de realmente sair de nós mesmos e colocarmos o nosso coração, a nossa mente a serviço de Deus, sabendo dos nossos erros, sabemos que não será de um dia para o outro, mas que lutando e tendo a coragem de não nos desculparmos dos nossos erros, nós estaremos então nos preparando para esse momento em que retorna para a terra o reino dos céus. E aí o reino dos céus virá até nós, porque nós permitiremos então que ele se manifeste aqui. Porque o nosso egoísmo ele já vai ter acabado, reduzido, né? O nosso amor ele vai ser muito mais sincero. A mentira já não vai fazer parte mais da nossa psicologia, as pequenas mentiras, as pequenas hipocrisias sociais, porque então a verdade de Deus ela vai ser manifesta. E aí não vai ter mais o que esconder, porque nós já conseguiremos manifestar aquilo que nós somos, e o que nós somos não irá machucar as pessoas, porque a gente vai estar constantemente trabalhando para que o nosso personalismo ele diminua, para que a humanidade floresça, para que todos nós, todos os filhos de Deus, tenham o seu lugar, a sua responsabilidade e a sua expansão do que nós somos, mas sempre com a vontade de Deus guiando os nossos passos. Então, precisamos trabalhar aqui para que um dia isso seja realidade na nossa vida, para que o nosso coração seja cada vez mais amoroso, cada vez mais capaz de entender a beleza que Deus nos deixou nas palavras de Jesus Cristo. Wilson, você faz oração final para nós? Faço sim. Obrigada. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão por esse momento de estudo, através da Santa Doutrina Espírita, para que possamos entender o que precisamos fazer com o seu auxílio e auxílio do mundo espiritual. Nossos amigos de luz, nossos espíritos amigos. Nesse dia que lembramos a sua crucificação, que foi por nós que isso aconteceu. E pelo teu amor vivemos até hoje. Que foi em nosso lugar que deixou a sua vida para continuar em nossos corações com o seu amor e a sua palavra, para que possamos evoluir e, quem sabe assim, conseguirmos alcançar o reino dos céus. Gratidão, Senhor, por esse sopro de vida. Gratidão pelo auxílio que nos dá, para que possamos enxergar no bem
o caminho para a salvação. Gratidão por essa família abençoada que nos auxilia no entendimento das palavras contidas nos livros, e que a sua doutrina e que seu amor chegue aos mais necessitados. Faça-nos, Senhor, um canal de bênção para todos aqueles que precisam. Gratidão por esse dia, por essa noite, pelo descanso merecido, e que sua paz penetre em nossos corações, e que possamos um dia nos encontrar, Senhor. Em seu nome, que seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigada. Até domingo para todos. Fiquem com Tchau. Deus. Já